Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Sistema Energético. Definindo objetivos, vamos aprender sobre o funcionamento da rede elétrica e identificaremos cada parte que compõe o grande sistema energético. Uma rede elétrica é composta por fonte geradora, subestação elevadora, linha de transmissão, subestação abaixadora, rede de distribuição e consumidor. Trago essa figura para melhor compreensão dos componentes que iremos conhecer. Começando lá atrás da usina de energia, passando pela subestação elevadora ou de transmissão, linha de transmissão composta por grandes torres. Depois de um longo percurso, chegamos na subestação abaixadora ou subestação de energia, e ela interliga o sistema de distribuição com postes de madeira ou de concreto. Ao final da linha teremos um transformador que alimenta e energiza o consumidor, representado pela casinha. O Brasil possui vários tipos de fontes de energia. Elas são hidroeletricidade, termoeletricidade e mais recentemente as energias renováveis. Dentro da hidroeletricidade podemos destacar à esquerda uma usina hidroelétrica. Por muitos anos a maior quantidade de energia aqui no Brasil produzida vinha desse tipo de fonte. Ela basicamente é composta por um lago, um grande reservatório de água, uma represa. Essa represa tem abaixo um duto forçado que leva a água do reservatório até as pás da turbina. Essa água em movimento descendo movimenta essa turbina gira o ímã dentro do estator de um gerador, e como já aprendemos, o movimento de campo magnético próximo de um fio condutor induz tensão e corrente. Então essa tensão produzida é interligada com um transformador, e a água que passou pelas turbinas chega até o rio. Outra maneira de produzir eletricidade com esse tipo de usina aqui da direita, mais conveniente para rios. Então com isso ela não forma grandes lagos. A sua turbina é uma turbina horizontal que aproveita o movimento natural do rio. Outra possibilidade para a usina da figura da direita, ela ser instalada em regiões em que o desnível entre a maré alta e a maré baixa é grande, que compense na produção de eletricidade. Então vejam aqui na figura, o lado esquerdo da ponte da barreira está mais alto que o nível da direita. Então em locais de maré com grande variação de altura, você tem a possibilidade de produzir eletricidade tanto na subida ou na descida da maré. Depois temos a termoeletricidade. Aqui na esquerda, o processo resumido de como a energia é obtida. Iniciamos pela bomba. Essa bomba tem a capacidade de puxar uma certa quantidade de água de um reservatório e levar até a caldeira. A caldeira é uma grande panela de pressão, então a caldeira recebe calor, pode ser pela queima do óleo ou por outra queima de gás, queima de madeira. O vapor produzido dentro dessa caldeira é encaminhado para uma turbina a vapor. Essa turbina tem as suas pás movimentadas, o eixo gira, o ímã dentro do gerador gira próximo dos fios do estator, e assim a gente obtém tensão e corrente induzidas na saída do gerador. O vapor que passou pela turbina é encaminhado para um condensador, é uma grande serpentina onde ela é resfriada. O excesso de calor aqui é jogado para o ambiente e o vapor se torna líquido novamente, podendo retornar para a bomba ou para o reservatório de origem. Agora na direita temos uma imagem da construção da Termoaçu.
construída inicialmente para produzir vapor, e esse vapor ser injetado nos poços de petróleo e assim recuperar uma quantidade maior de óleo, e o excesso de vapor produzido foi destinado à geração de eletricidade. Então vejam que a eletricidade nesse caso é um subproduto, não foi o objetivo inicial da construção da usina. Energias renováveis, aqui a gente abre um parêntese porque tanto na hidroeletricidade como na termoeletricidade desejamos é que ocorra o movimento de um campo magnético próximo de um fio. Aqui na energia fotovoltaica não temos isso, a gente tem a incidência de raios solares diretamente numa placa, essa placa reage e produz na verdade uma tensão contínua de 12 volts. Então ela sendo produzida dessa forma pode ser armazenada numa bateria de 12 volts e para a sua utilização no dia a dia de uma residência, por exemplo, precisa do equipamento chamado inversor. Ele é quem converte um sinal contínuo em uma senoide. Fechando parênteses para essa explicação do painel solar, a gente passa para a energia eólica. Ela sim mantém a característica das outras energias, tanto hidroeletricidade como termoeletricidade, em que ocorre um movimento de um campo magnético próximo de um fio. Uma vez que a gente tem o vento batendo nas pás, o movimento circular do eixo vai produzir o movimento do ímã dentro do gerador e com isso induziremos tensão e corrente na saída do gerador. Vejamos aqui no detalhe do que tem dentro da nacelle. Nacelle é essa estrutura superior da torre. Então o eixo principal é conectado a uma caixa de engrenagens. A caixa de engrenagens faz a compatibilidade da velocidade das pás com a velocidade que precisamos ter no gerador. Vamos nos lembrar que uma frequência de 60 Hz significa que o eixo gira 60 vezes por segundo. E essa velocidade não é possível de ser alcançada do lado das pás. Então, por isso, a caixa de engrenagens realiza essa conversão mecânica de velocidades. Depois de produzida a tensão, ela é conectada a um transformador e esse transformador conectado ao sistema elétrico. Dando continuidade ainda sobre fonte geradora, temos aqui, independente do tipo de fonte, o que se quer é produzir o movimento rotativo do gerador para produzir a eletricidade alternada. Então vamos ter sempre na memória esse conjunto aqui. Você tem o campo magnético representado pelos ímãs norte e sul e o movimento do fio. Como também poderíamos ter o fio ao redor e quem está girando aqui é o ímã. De qualquer maneira, o princípio básico para a obtenção da tensão alternada na saída é que ocorra o movimento ou do fio ou do campo magnético. A eletricidade alterna de polaridade, ora positivo, ora negativo, formando uma senoide. Então a comprovação de que a energia na saída do gerador é uma senoide está sendo apresentada na tela do osciloscópio. Então aqui eu tenho essa senoide e trazendo um exemplo para a nossa região, temos que a tensão monofásica é 220 eficaz e na tela do osciloscópio temos uma senoide de 311 volts de pico. Então alguém pode se perguntar, professor, por que usar energia alternada e não contínua? Vamos lá. O gerador produz eletricidade CA naturalmente, graças ao giro do rotor. E para conseguir eletricidade CC, basta uma conversão utilizando um retificador. Então, já foi mostrado em sala que o giro do fio ou do campo magnético ao redor de uma estrutura circular produz naturalmente uma senoide.
e a obtenção de um sinal contínuo, como a tensão de uma pilha, por exemplo. Objetivo de estudo na eletrônica analógica será possível com esse circuito chamado de retificador. A energia CC é mais fácil de ser obtida a partir da energia CA. Então, a compreensão dessa afirmação só teremos na próxima etapa. Mas acreditem que de CC, obter CC a partir de CA é bem fácil. Ao contrário de se obter CA a partir de CC, que é o caso lá do inversor. Não vamos entrar em detalhes na construção do inversor, mas exige microcontroladores ou amplificadores operacionais para a realização dessa tarefa. E de modo geral, é muito caro obter um circuito inversor. A rede elétrica só opera por causa dos transformadores de energia, e estes precisam de energia CA para funcionar. Então, lembrar que os transformadores são basicamente dois indutores. Indutores, quando percorridos por corrente contínua, só funcionam por 5 constantes de tempo e depois eles se tornam curtos circuitos. Então, uma energia contínua não atravessaria o transformador, enquanto que a energia CA, por ser variável, por variar ao longo do tempo, ela atravessa o transformador. E por último, que a energia CA, quando transmitida em longas distâncias, sofre menos perda nos cabos do que a energia CC. Então a energia CC tem uma limitação aí de por volta de 1000 metros de alcance, enquanto que a CA, com a ajuda dos transformadores, ela alcança aí distâncias continentais. É a subestação que fica logo depois da usina. Este é o segundo componente da rede elétrica, localizado próximo da fonte geradora ou usina. A energia que sai do gerador é por volta de 13.800 volts. Ela segue para uma subestação elevadora, onde a tensão será aumentada antes de ser transmitida para os grandes centros. O transformador de potência recebe no primário, no caso a entrada 13.800, e eleva no secundário, que é a saída, para os seguintes valores, ou algum desses valores: 230, 345, 440, 500, 525, 600 ou 765 kV. Aqui nós apresentamos uma tabelinha com valores da quantidade de transformadores e subestações por níveis de tensão. Então aqui temos uma imagem de uma subestação elevadora. Então são vários transformadores. Aqui a gente pode estimar que tenha uns 5 ou 6. A saída de energia ocorre aqui pelo alto. Então temos aqui alguns cabos, e os cabos verticais e alguns cabos horizontais compondo aqui os circuitos elétricos. Passamos para a linha de transmissão. É o terceiro componente da rede elétrica. À direita já temos uma imagem para termos uma noção de como ela é construída. Ela tem por objetivo interligar uma subestação elevadora com uma subestação abaixadora. Temos aqui uma instalação de feixes de cabos, onde cada fase tem 2 ou 4 cabos. Chamo a atenção de vocês para olharem aqui em detalhe esses fios aqui, esses cabos. Então dá para ver que tem 4 tracinhos. Então isso significa que cada fase, se o sistema é trifásico, são 3 fases: 1, 2, 3. Nessa primeira fase aqui da esquerda temos 4 fios. Para quê? Para, mais uma vez, diminuir as perdas por calor, as perdas ao longo do percurso, e reforçar essa estratégia. Aumentar a quantidade de cabos, diminuir a corrente, são estratégias para diminuir as perdas na transmissão. Outro detalhe importante, aqui no cantinho, apertem os olhos aí para conseguirem ver, mas temos aqui cabos para raios. Então vejam que a estrutura faz uma parte mais alta, e numa eventual
queda de raio, o raio vai cair em um desses dois pontos e por meio da estrutura vai descer até o solo. Aqui também trazemos outra tabela com quantitativos de extensão de linhas até mais ou menos 2010, quantas linhas estão operando nesses níveis de tensão, e aqui uma média de alturas. Vejam que a gente necessita que, à medida que a tensão aumenta, essa altura também aumente, uma vez que a torre de transmissão, a linha de transmissão, com o tempo passa a funcionar semelhante a um capacitor. Na parte superior da linha fica energizado e o chão, o solo, seria a parte descarregada do capacitor. Então, com isso, a gente tem que se lembre que o capacitor tem um isolante entre as duas placas. No caso da linha de transmissão, esse isolante é o ar. Então, se eu tivesse uma tensão muito alta para uma tensão muito alta para uma altura de torre baixa, a gente ia ter uma condução de corrente entre a linha e o chão. Seria aberto um arco e isso seria um acidente que não é aceitável. Então, para compensar isso, a altura é aumentada para não ter a ocorrência desses raios. Chegamos na subestação abaixadora, é o quarto componente do sistema elétrico e faz conexão entre os sistemas de tensões diferentes. O transformador da subestação abaixadora recebe a energia nas tensões de 230, 345, 440, 500, 525, 600 ou 765 kV. Depois rebaixa para a tensão de distribuição por volta de 13.800 volts, a depender da região. Agora na tela temos uma subestação abaixadora. Ela recebe as linhas aqui pelo lado esquerdo. Tem todo um aparato aqui de segurança com disjuntores e chaves fusíveis e seccionadoras. E do lado direito as linhas de 13.8, também com um aparato de proteção, chaves seccionadores, disjuntores, para alimentar as linhas de saída, para proteger as linhas de saída. Chegamos na rede de distribuição, é o quinto componente do sistema elétrico e faz conexão entre a subestação abaixadora e o consumidor. É formada por postes de concreto ou madeira, onde na parte mais alta do poste saem os 3 cabos de energia em média tensão. Calma que eu vou mostrar uma foto. Antes do transformador tem 3 para-raios e 3 chaves fusíveis. Eles servem para proteger o transformador de defeitos elétricos. Então acompanha aqui na foto, na parte mais alta 13.800 volts. Esses fiozinhos aqui curvos são chamados de polo ou de jump. Eles conectam as 3 fases aos 3 para-raios. Se ocorrer alguma queda de raio nas 3 fases, por ser a parte mais alta da rede, um raio será desviado pelo para-raio até o solo. Depois do para-raio chegar nas chaves seccionadoras. Essas chaves são grandes interruptores que permitem desligar o transformador e dar manutenção nele ou na rede de 380. Aqui na frente do transformador temos 3 buches de 13.8. O transformador é basicamente um tanque de óleo onde ficam as 3 bobinas. O óleo serve para resfriar, remover calor, resfriar o transformador. Essas aletas aqui, o óleo circula por elas, por convecção, resfriando o transformador. E na parte de trás, não é possível ver, temos 4 buchas. São as 3 fases e o neutro, que são interligados nesses fios aqui visíveis. Existe um transformador de força que recebe energia em 13.8 kV e rebaixa para nível de consumo, como 380 V eficaz trifásico e 220 V eficaz monofásico, isso no Nordeste. Observe que atrás do transformador passam 4 fios. Esses fios são as 3 fases e o neutro do sistema.
Chegamos no consumidor, última etapa do sistema elétrico. A ligação com a energia é monofásica, a ligação do poste será entre uma fase e o neutro. Os fios seguem por uma tubulação até a caixa de medição, onde ficará o medidor monofásico. Calma que veremos uma figura. O medidor é de propriedade da concessionária local de energia. Então aqui na figura temos os 5 fios, 3 fases, o neutro e o fio da iluminação pública. Vejam que o material foi produzido na região sudeste, então a gente tem aqui a entrada de 2 fases e um neutro para a residência. Então temos aqui uma tubulação até o quadro. Esse quadro aqui, o proprietário da residência que providencia a instalação do quadro, da haste de aterramento, do poste e desse eletroduto. A COSERN vem, a concessionária local vem e conecta seu fio. Também o fio da caixa até aqui em cima na espera é do proprietário. A concessionária faz a ligação dos fios do consumidor, instala o medidor e aterra o neutro. Após a fiação sair da caixa de medição, segue para o quadro de distribuição dentro da casa. Ligação dos circuitos terminais por meio de disjuntores termomagnéticos, e os disjuntores alimentam tomadas de uso geral, iluminação, tomadas de uso específico, etc. Então aqui uma visão geral, vamos acompanhar. Começamos com a rede elétrica lá fora com uma fase e um neutro, ou 2 fases e um neutro. Chega no medidor da concessionária é conectado. Esse medidor é interligado com um disjuntor geral que fica próximo dele. Aqui nessa caixa é realizada a conexão da haste de terra com o neutro da rede, e sai um circuito principal para o quadro dentro da casa. Dentro da casa, esse quadro distribui a energia por meio desses disjuntores termomagnéticos. Esses disjuntores, em momentos de manutenção, servem como chaves, abrindo e fechando cada circuito para você trabalhar em segurança. Por norma, circuitos de iluminação são separados de circuitos de tomadas de uso geral. Então tem que ter o disjuntor que alimenta só a iluminação, o disjuntor só das tomadas de uso geral, e cargas grandes, cargas especiais, cargas específicas são interligados a um único disjuntor. Não pode ter cargas especiais compartilhando o seu circuito. Então você vai ter um disjuntor só para o ar-condicionado, um disjuntor só para o chuveiro elétrico, porque são cargas grandes. E aqui para vocês terem uma noção de como é que ocorre a ligação. Trago no exemplo um circuito de iluminação, fase neutro. Então as fases passam pelos disjuntores. Então aqui pegou um disjuntor de vermelho, ligou de um lado do interruptor. O outro lado do interruptor é chamado de retorno, liga na lâmpada, e a lâmpada liga no neutro. Então vejam que eu fechei o circuito. A fase é o positivo, passou na chave, passou na carga, fechou no negativo. Mais uma vez, retornando lá o esquema básico de um circuito elétrico. E por último, um circuito básico de tomada, sai um positivo, vermelho de um lado, outro lado o neutro, e embaixo. Então, para concluir, você aprendeu um pouco sobre o funcionamento da rede elétrica, ou sistema energético, e conheceu os componentes básicos desse sistema e como a eletricidade percorre longas distâncias desde a fonte, sendo transformada nesse caminho até chegar até o consumidor final. E para concluir esta apresentação, deixo meu contato na tela. Qualquer dúvida, poste no mural do Google Sala de Aula, reveja essa videoaula ou consulte o material de apoio. Fico por aqui, até a próxima, um forte abraço.